Bom dia, terceirão, hoje nossa aula de revisão, né? Então peguem o sumário de vocês aí, que está na página 716 da apostila, pra gente dar um tapa em cada conteúdo desses aí, rapidinho, né? Só pra gente voltar em cada conteúdo e conseguir, quem sabe, aí, interligar os temas, né? Porque as aulas foram em AD, então fica complicado. O primeiro tema aí foi hidrografia, né? Então os conhecimentos sobre a água. O que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica tem o rio principal e os seus afluentes, não é? O ciclo da água, né? A água líquida evapora, se aglomera, nuvem, precipitação, uma parte fica na superfície e outra no lençol freático, né? As características gerais da água, né? Grande parte da água é salgada, a pequena parte é doce, dentre a doce uma parte é congelada, a outra subterrânea, então sobra só um pouquinho que é a nossa água potável, né? As características gerais da hidrografia. Capítulo 2 foi sobre o clima, as características gerais do clima. Então, qual é a nossa regra básica? Linha do Equador. Quanto mais próximo o local da linha do Equador, mais quente. Eu sei que o seu cérebro respondeu de tanto que eu já falei. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. Quanto mais próximo aos polos, mais frio. Não é? Então, nós temos... Qual é o clima mais quente? Então, ou o deserto, que está na linha do Equador, ou o equatorial. Né? Temos outros climas que são quentes, como por exemplo o tropical, o semiárido, né? E climas frios, como o clima, os climas próximos aos polos, né? No capítulo 3, nós temos sobre as paisagens naturais, né? Então, as paisagens, se você analisar os 3 primeiros capítulos, eles se interligam. Para você ter um clima ameno, você precisa ter uma grande quantidade de água, porque essa água vai fazer o que? O ar umedecer, o ar se transformar em vapor d'água. E as paisagens naturais seguem a mesma regra do clima. Então, paisagens com grande biodiversidade, isso vocês estudam em biologia, com maior biodiversidade se encontram próximas à linha do Equador. Com menor biodiversidade se encontram próximos aos polos, é a nossa regra. O clima é espelho da vegetação é espelho do clima. Não existe um clima quente sem vegetação, exceto os desertos. Tá? Não existe um clima frio com grande biodiversidade. Não. Então nós temos que reconhecer e interligar esses conceitos. Capítulo 4 fala sobre as questões ambientais. Desmatamento, poluição, ilha de calor, ou seja, na cidade mais quente do que no campo, né? Inversão térmica por causa da poluição, camada de poluição impede o fluxo contínuo das camadas, né? Então todas as questões que atrapalham ou modificam as regras feitas no meio ambiente. Capítulo 5 fala sobre a hidrografia do Brasil, né? As principais bacias hidrográficas. Então nós temos lá bacia amazônica, que é a maior, mais rica, tem o rio Amazonas e todos os seus afluentes que pega o Brasil e os países vizinhos. Nós temos a bacia platina, que pega o rio Paraná, o rio Paraguai e o rio Uruguai, 3 bacias, e essas 3 bacias compõem a bacia mais importante economicamente para o Brasil. A bacia amazônica não é tão importante porque ela está em uma área de preservação ambiental, a floresta amazônica. A bacia platina sim é importante, porque ela é onde está a hidrelétrica do Itaipu. E a bacia do Rio São Francisco, que alimenta a região dos sertões brasileiros, do sertão nordestino. Tá? O capítulo 6 e o 7 também se interligam ao capítulo 5, né? Então você vai ter recursos naturais do Brasil. Quais são os recursos? O Brasil, pelo seu tamanho, é um país rico em recursos naturais. Na exploração desses recursos, o Brasil é campeão de venda de gêneros agrícolas, que são chamados como commodities no mercado internacional. A maior parte dos recursos naturais próximos ao litoral já foram explorados por causa da colonização portuguesa, né? Então nós temos hoje em dia alguns polos de exploração. Capítulo 8, nós falamos sobre a população brasileira. Então, capítulo 8 é uma coisa só. Pirâmide etária.
Base. Quando tem mais estudantes, precisa o governo construir mais escolas. Isso aí. Quando o corpo é maior, precisa o quê? Isso, ter mais empregos, né? Você precisa investir em mais empregos. E quando o cume da pirâmide é maior, você tem mais idosos, então você precisa investir em saúde. Portanto, a construção da pirâmide etária, que é resultado da ação dos censos, o cara vai lá na tua casa, pergunta, de 10 em 10 anos, constrói a pirâmide etária. Na teoria, essa pirâmide deveria ser a base de políticas públicas, né? E um país sério seria isso, né? Em um país como a Inglaterra, Estados Unidos, né? Mas não, aqui não. Aqui o IBGE faz a pirâmide etária e o pessoal esquece. Então, né, normalmente essas pirâmides etárias são a base para políticas públicas e investimentos, porque a pirâmide etária do Brasil é diferente da pirâmide etária de Santos, por exemplo, que deve ter um cume maior, deve ter mais idosos, que é diferente de outras cidades, por exemplo. Então essas políticas são feitas em nível macro, governo federal, governo estadual e prefeitura. Várias pirâmides etárias, várias informações para basear as ações do poder público. O capítulo 9 e 10 fala sobre blocos econômicos. O que são blocos econômicos? São união entre países com busca de ter relações econômicas favoráveis. Por exemplo, o Brasil faz um acordo com os Estados Unidos de bloco econômico. A Quixote, que é uma marca brasileira, vai vender os tênis lá nos Estados Unidos sem imposto. E a Nike vai vender os tênis aqui sem imposto. Então, o bloco econômico são quando países se organizam em acordos para ter incentivos mútuos, tá? Então, os principais são a União Europeia. A União Europeia é o exemplo a ser seguido. Por quê? A União Europeia tem o mesmo banco, o mesmo parlamento, a mesma moeda que é o euro, as mesmas políticas. Então a União Europeia é um bloco certinho que consegue desenvolver os seus membros. Temos o NAFTA, que é o bloco econômico americano. O Mercosul, que é o nosso bloco, né, que é a briga entre Brasil e Argentina. Tem a APEC, que é a Associação do Pacífico, onde nós temos China, Japão e Estados Unidos brigando ali para ver quem vai dominar o Oceano Pacífico, quem vai dominar os países ali do Oceano Pacífico, né? Então os blocos econômicos, cada um tem um objetivo diferente, como por exemplo o Bloco Econômico Africano, SADC, que tem como objetivo maior acabar com a pobreza, com as ditaduras e erradicar a AIDS na África, né? Então cada bloco econômico tem o seu objetivo principal. União Europeia e Américas, os dois últimos capítulos, não é? Então nós temos aí a União Europeia, ela é uma perspectiva histórica, vocês já sabem, foram os colonizadores, né? São a base da nossa história ocidental, não a história oriental. Não achem que lá nas escolas da China, do Japão, eles estudam a Idade Média ou a Idade Antiga do Império Romano. Claro que não, né? Isso é a base da nossa história, porque nós fomos colonizados por eles, então nós estudamos o que vem deles, para entender a nossa cultura. Então, a União Europeia, como vocês sabem, é o berço da civilização ocidental, né? Vem lá do Império Romano, da Grécia e tal. Na Idade Moderna descobre as Américas, se torna exploradora, tá? E tem um grande período, tem período de revoluções, Revolução Francesa, Revolução Industrial, modifica a mentalidade, Primeira Guerra Mundial. Então quando tem a Primeira Guerra Mundial, a Europa deixa de ser a protagonista do planeta, o que já era desde sempre, né? E aí os Estados Unidos aparece de um lado, depois da Segunda Guerra vai aparecer a União Soviética do outro, né? Então outros países aparecem como protagonistas da Europa. Então o bloco econômico da União Europeia é para tentar resgatar esse protagonismo europeu que nunca mais voltou, por incompetência deles mesmos, que começaram uma guerra entre eles, não é? E as Américas, último capítulo, do ponto de vista geográfico, podemos dividir a América do Norte, Central e Sul. Do ponto de vista histórico e cultural, podemos dividir a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, que é do México para baixo. Países com colonização diferente. Estados Unidos e Canadá foram colonizados pelos ingleses.
O resto das Américas foi colonizado pelos espanhóis e o Brasil por Portugal. Qual a diferença? Portugueses e espanhóis colonizaram para roubar, fizeram colônias de exploração. Ingleses e franceses que colonizaram Estados Unidos e Canadá fizeram uma colonização de povoamento. Então essa característica definiu e define em muitos aspectos a política, a sociedade e a ética que envolve a sociedade desses locais. Ou uma ética do jeitinho brasileiro, ou uma ética do trabalho e do conhecimento científico, tá bom? Então foi um apanhado, um resumão, né? 11 minutos, não vou me aprofundar tanto. Então tem os vídeos, tem os plantões e tem as videoaulas pra gente encerrar esse bimestre, tá bom? Tchau!